Bem-vindo ao canal Escatológico. Bom, pessoal, quero tratar do tema que parece aí que algumas pessoas têm dúvida. Eu assisti hoje uma live do canal Sétima Visão, em que a pessoa perguntou para o Gilvan qual a opinião dele a respeito desse tema. Algumas pessoas têm propalado aí na internet. Bom, o que nós temos a dizer a respeito desse assunto? Pré-existência da alma, colocamos aí em formato de uma pergunta, uma questão. Existe pré-existência da alma? Vamos ler alguns textos bíblicos, alguns versículos, e vamos começar por Gênesis 2:7. Afirma assim: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Vamos ler agora o profeta Zacarias, capítulo 12, versículo 1. Vamos lá, Zacarias 12:1. É que eu estou com a Bíblia grande aqui. É uma Bíblia interessante, tá, pessoal? Essa Bíblia é da SBB e tem 5 traduções da Bíblia, tá? Dentre elas, aquela péssima tradução da NTLH. Então é uma Bíblia assim que a gente pode comparar as traduções, tá? Essa Bíblia aqui, ó, se você puder adquirir, é boa. Ou seja, não chega a ser tão ruim. Tirando essa corrigida aqui, né? Almeida Revista e Corrigida, que em Isaías 40:22 traduz Ruk como sendo globo terrestre, né? Sofrível. Bom, mas vamos continuar aqui. Zacarias 12:1. Vamos aqui, pessoal. Sentença pronunciada pelo Senhor a respeito de Israel. O Senhor que estendeu o céu. Vejam só, um único versículo já demonstra toda a importância da cosmologia verdadeira, da cosmologia bíblica. Vejam só, o Senhor que estendeu o céu, fundou a terra tem fundamento, tá? E formou o espírito do ser humano dentro dele. Bom, me acompanha aqui. Vamos ver Jeremias 1:5. Antes que eu te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei. Um profeta para as nações te constituí. Já estamos entendendo aqui uma coisa diferente do que esse pessoal está falando, tá? Certo? Se vocês compreenderam, tá? Desses 3 versículos que nós lemos, tá? Nós podemos constatar o seguinte, que a Bíblia não diz nada sobre a pré-existência das almas, simplesmente porque esta é uma ideia feita pelo homem, construída pelo ser humano, inventada na mente humana, sem nenhuma base na verdade. Então, nós podemos ver que a Bíblia deixa muito claro que todo ser humano é uma criação única de Deus, como nós vimos, né? Como vimos nesses 3 versículos. Cada alma humana, singular e única, começa na concepção. Vamos ler isso em Salmo 139. Vamos tirando essas caraminholas da cabeça, gente. O povo gosta de inventar heresia e ideias diferenciadas para ter visualização, discutir e tal. Mas a verdade bíblica, ela deve permanecer. Tá bom, vamos discutir. Existe? Você concorda? Não. Segundo a religião tal, sim. Segundo a ideia do fulano tal, sim. Mas segundo as escrituras, a coisa é diferente, tá? Salmo 139, vamos lá. Esse salmo aqui é bem interessante, tá? E ela contraria os ditos cristãos aí que se desviaram, digamos, para a esquerda, tá? E a Bíblia diz para a gente não se desviar nem para a esquerda e nem para a direita, andar no caminho do Senhor. Salmo 139:13 diz assim, ó: Pois tu formaste os meus rins, entrelaçaste-me no ventre de minha mãe. Graças te darei, pois sou assombrosa e maravilhosamente feito.
Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Não te era oculta a minha forma. E ele fala, os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Então nenhum deles existia. E vamos agora ao profeta Isaías. Podemos dizer que é o profeta mais importante da Bíblia. Mais precisamente em Isaías 44, versículo 24. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o mesmo que o formou desde o ventre materno. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas. Sozinho estendi os céus e sozinho espraiei a terra. Que interessante, esse versículo, ele parece muito com aquele versículo de Zacarias 12:1, não é? Ele criou os céus, ele fundamentou a terra e ele criou o homem. E este versículo aqui fala a mesma coisa. Fala que o homem foi formado e ele estendeu os céus, espraiou a terra. Então nós podemos ver que a Bíblia ensina claramente que só existe o nosso reino. Que o ser humano foi criado especialmente para habitar a terra, do modo que Deus a construiu. Certo? Então você aí, cristão bolóide, cristão que acredita em espaço sideral, você está errado. Errado. E vocês, pastores, que ficam ensinando aí que a gente está nessa bola giratória aqui, que tem gravidade, estamos de cabeça para baixo, de cabeça para cima, de lado, tá? Então vocês estão errados, vocês estão ensinando mentira, tá? Estão ensinando mentira. É mentira isso que vocês ensinam. Não existe espaço sideral, outros planetas feitos de rocha, isso não existe, certo? Então parem de ensinar bobagem. Aprenda a interpretar a Bíblia. E olha aqui, nesse versículo, interessante, esse versículo ele fala assim, ó, no versículo 25, eu frustro os sinais dos que profetizam mentiras. Tá vendo? Faço com que os adivinhos fiquem parecendo tolos. Obrigo os sábios a recuar, transformando o seu saber em tolice. Então o saber que vocês estão aí propalar, tá? Que a Terra é uma bola, que existe aí, que meteoro vai cair na Terra, asteroide, foguetes podem alcançar o espaço sideral, que o homem pode ir à Lua. Isso são, segundo a Bíblia, tolices. Deus está transformando aí o saber de vocês em tolice. Então nós vemos aqui, nesses versículos, cada alma humana é singular e continuará para sempre como singular e única. Fomos criados como seres eternos. Somos criados. Não existe esse negócio de pré-existência, tá, pessoal? Porque isso aí, como nós vamos mostrar, esse conceito leva a conclusões que vão contra a Bíblia. E Gênesis 9:6 fala dessa eternidade do homem, né? Vamos lá agora voltar para Gênesis. O fundamento de toda a história humana está aqui no livro de Gênesis. É por isso que esses ímpios aí, esses filhos da perversidade, tá? E pior, filhos da perversidade que estão dentro das fileiras cristãs, né? Eles estão aí colocando o Gênesis abaixo. Mas a outra lá disse que ia o quê? Macetar o Apocalipse. Gente, ela que foi macetada, né? Aconteceu umas coisas lá, aconteceram umas coisas estranhas, né? Tá bom. Tá? E vocês também que estão macetando aí a palavra de Deus, certo? Com subterfúgios. Tem os adventistas, né? Os caras eles afirmam que são criacionistas, mas eles detonam, né, a cosmologia bíblica. Vai fazendo, meu amigo. Não é para mim que você vai responder, não. Não vai prestar contas a mim, não. Tá? Vai prestar contas ao autor das Escrituras. Isso aí vai. Gênesis 9:6. Eis que estabeleço a minha aliança com vocês e com a descendência de vocês. Então nós somos descendentes do ser humano, né? Deus criou o homem, fomos criados como seres eternos e nós trazemos o código
Temos o código genético que vai lá, aí nós temos a capacidade de nos unirmos. O homem se unir a uma mulher e gerar um outro ser humano. Tá? Mas ele é gerado no ventre materno. Tá? Mateus 25:46. 25:46. Estes irão para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. A pré-existência pressupõe uma de três coisas. Primeira coisa, a alma sempre existiu. Segunda coisa, a alma teria sido criada em um tempo anterior, tá? E esperou incorpórea, assim, tipo, sei lá, um fantasminha, tá? Até que ela pudesse vir habitar em um corpo na Terra. Há um conceito no judaísmo onde as almas ficam guardadas, né? É no Guf. E aí elas são então trazidas para a Terra. E quando esse Guf, e elas são criadas em pares também, tá? Então quando esse Guf esvaziar, o mundo vai ter um fim. É um conceito da religião judaica. Mas na Bíblia, as Escrituras, a gente não vê isso. E há algumas seitas, como o Espiritismo, né, que se diz cristão, que acredita nisso. Tá? Então, a alma foi criada em um tempo anterior e então ela teria esperado incorpórea até que pudesse habitar um corpo aqui na Terra. E a terceira coisa, tá, gente, é que a alma habitou um outro corpo no passado, como creem os espíritas, tá? E muitas outras religiões da nova era, e ela então transmigrou para seu corpo atual. Se a coisa número 1, ou a premissa número 1, ela for verdadeira, tá? E as almas sempre existiram, então nós temos que pensar o seguinte, que os seres humanos também são parte de Deus, não são seres criados e autodeterminados. Este conceito, gente, é claramente contrário às afirmações da Bíblia, de que não há outro Deus além do Senhor, que está aqui em Gênesis 5:1. Vamos ler aqui em Gênesis 5:1. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Então nós somos criados. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o ser humano, à semelhança de Deus. Certo? Então é isso. Quando criou os seres humanos, Deus os fez parecido com ele. Tá? É isso que quer dizer. Então não existe um outro Deus. Esse conceito aí da pré-existência vai contra essa afirmação da Bíblia, tá, gente? Vamos lá em 1 Timóteo 2. Vamos lá agora. Estamos viajando aqui, né, pelas Escrituras. Vamos lá. Fazendo um tour. 1 Timóteo 2,5 diz assim, vamos ver. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem. Vamos lá em 1 João 4,12. Nunca ninguém viu Deus. Se amarmos aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Vamos em Malaquias 2,10. Não temos todos nós o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que nos havemos aleivosamente, cada um com seu irmão, profanando a aliança de nossos pais? Já vimos aqui que essa história de pré-existência é uma invenção, tá, pessoal? Não tem respaldo bíblico. 1 Coríntios 8, 5 a 6. Vamos lá. Vamos usar Paulo. Hereges não gostam do Paulo, tá? Não gostam do apóstolo Paulo. Pois então engulam o apóstolo Paulo. Acho que ele hoje falaria igual o Zagalo, né? Vocês vão ter que me engolir. 1 Coríntios 8, 5 a 6. Porque ainda que existam alguns que são chamados de deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor Jesus Cristo,
por meio de quem todas as coisas existem e por meio de quem também nós existimos. Vocês estão compreendendo? E os hereges, esses hereges também, eles negam a divindade de Jesus, tá? Negam a divindade de Jesus. Aqui você pode ver que nós existimos por meio de Jesus Cristo, tá? E aí os caras vão inventar um monte de coisa, né? Cuidado com esse pessoal, tá? Se a premissa 2 for verdadeira, tá? E uma alma ela esperou em um berçário celestial antes do nascimento terrestre, então Gênesis 2:7 está errado. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente, ou o homem se tornou um ser vivente. Se tornou, passou a ser, indica um início definido, tá? No qual a alma e o corpo de Adão ganharam vida ao mesmo tempo. Ganharam vida ao mesmo tempo. E se a premissa 3 for verdadeira, ou a coisa 3 for verdadeira, tá? Se realmente for verdade, e uma alma habitou outro corpo em uma era passada, então, perguntamos em que ponto a alma foi criada e com que propósito. A Bíblia deixa claro, tá, pessoal, que cada pessoa vai responder por sua própria vida. Nós vimos isso, tá? Em outro vídeo recente. Apocalipse 20:13 diz assim: ó, o mar entregou os mortos que nele havia, a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado segundo as suas obras. Outra versão diz: o mar entregou os mortos que nele estavam, a morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Aí os caras também começam a inventar um bando de lorota, né? O sono da alma, os adventistas acreditam nisso. Testemunhas de Jeová também. E aí tem uns caras que ficam tentando convencer a gente. Eles ficam com raiva, sabe? Você começa a falar contra esse tipo de coisa, mostra na Bíblia a verdade e o cara melindra. É igual Paulo perguntou: vocês ficaram meus inimigos porque eu lhes disse a verdade? Acontece muito isso. Mas vamos em frente. Romanos 2:6 diz: eu tenho um amigo que ele se diz católico, romano. Uma vez a gente estava conversando, ele acreditava nesse negócio de reencarnação, sabe? Aí eu falei para ele: você acredita no juízo final? Ele falou: sim. Se eu fui um fulano numa vida, aí eu sou ciclano em outra vida, como é que Deus vai julgar? Deus vai me julgar? Ou vai julgar o fulano? Aí Deus vai julgar a mim, que morri agora, aí vem o juízo final. O cara morreu, ele foi João, Joaquim, Paulo e Maria. Depois da Maria vem o juízo final. Ele vai ser julgado como? Com Maria, como João, ou como todo mundo? Que história é essa? Não faz sentido, né? Aí o cara ficou numa sinuca de bico, mas eu não sei se ele... Parece que ele realmente jogou a ideia no lixo, né? Espero que sim. Romanos 2:6. Vamos lá, Paulo dando a paulada. Dá paulada, Paulo. Paulo dando paulada aí nos Nova Era, tá? Pessoal da Nova Era. Diz assim: mas por ser teimoso e ter um coração impenitente, você acumula contra si mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação para os egoístas que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Essa historinha da transmigração da alma, isso é mentira, tá? Aí a gente pergunta: quando o corpo anterior morre, para onde a alma foi? Morreu, para onde foi a alma, hein? Hebreus 9:27 diz claramente, tá? E assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por ele. Você está esperando Cristo, a segunda vinda dele? Está aqui, ó. Está na palavra. Mas tem gente aí falando também que Jesus não vai voltar, tá? Tá cheio de maluco, gente. Não vai na ideia desse povo, não. Não vai na ideia desses caras, não. Deixa o povo falar besteira. Mas você permaneça na palavra. Não ultrapasseis o que está escrito. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Isso se aplica a todos. Todas as pessoas que foram criadas, são criadas por Deus
e nasceram neste mundo. A Bíblia se refere à morte como um momento em que uma pessoa é recolhida ao seu povo. Deuteronômio 32:50, Números 20, 24, tá? Vou deixar um versículo aqui desses. Vamos lá em Deuteronômio 32:50. Morrerás no monte ao qual tu hás de subir, e te recolherás ao teu povo, assim como Arão, teu irmão, morreu no monte Hor, e se recolheu a seu povo. Sem dúvida, isso está indicando, tá? Isto está a indicar que na morte a alma de uma pessoa deixa seu corpo e se junta àqueles que se foram antes dela. Todos nós conhecemos aí a parábola do homem rico e Lázaro, tá? E que se encontra em Lucas 16. E naquele evento, naquela parábola, tá? A alma de Lázaro partiu para o seio de Abraão e a alma do rico estava em tormento. Nenhuma dessas almas voltou a habitar outro corpo. Jesus não fala qualquer coisa, tá? Que indique ou que nos leve a crer que as almas deles tinham pré-existência. Mas o que nós vemos na parábola? É que cada uma daquelas almas recebeu as consequências das escolhas de suas vidas. Na ressurreição, a Bíblia ensina que seremos reunidos com nossos corpos originais na forma glorificada. 1 Coríntios 15, 42. Tá? A primeira ressurreição que vai ocorrer junto com o arrebatamento. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. E fala, assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão em espírito vivificante. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Se a pré-existência em outro corpo fosse possível, em que corpo a alma então habitaria na ressurreição? Bom, pessoal, a conclusão lógica desse breve estudo é o seguinte, que Jesus é o único bebê nascido neste mundo que existia antes de seu nascimento. Em João, capítulo 1, versículo 1. Quem dá pulinho de 10 metros com isso são os testemunhas de Jeová, tá? E os que negam que Jesus é Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Colossenses 1,17. Vamos lá para Paulo de novo. Esses hereges têm que levar muita paulada. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Falando de Cristo, tá? Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. João 17,5 diz, e agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. O único bebê nascido neste mundo que existia antes de seu nascimento é Jesus Cristo. Quando João Batista viu Jesus, ele declarou, é este a favor de quem eu disse, após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Olha só, e João nasceu nesta terra antes de Jesus, tá? João foi concebido 6 meses antes de Jesus. Lucas 1, 26 a 36. Mas ele indicou claramente que Jesus existia antes dele. Vocês concordam que se João tivesse pré-existido, ele não poderia fazer essa afirmação? E o próprio Jesus, como Deus, ele existia como um com o Pai desde o início. Ele disse às autoridades judaicas, antes que Abraão existisse, eu sou. Está em João capítulo 8. Seu nascimento humano foi um evento único, nunca replicado em nenhum nível. Deus sabia os nossos nomes antes de sermos criados, porque Ele é onisciente e habita fora do tempo. Efésios 1,4. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Apocalipse 13:8. Vamos lá. E ela será adorada por todos os que habitam sobre a terra, aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Então concluímos o seguinte, que cada um de nós é um indivíduo
Somos almas únicas colocadas em corpos únicos. Se você nasceu feio ou bonito, segundo os padrões aí, não tem como nascer de novo em outro corpo mais bonitinho. Não tem problema, tá? Não tem problema isso. Quando este corpo, nosso corpo, se acabar, deixar de funcionar, nós teremos corpos gloriosos depois da ressurreição ou do arrebatamento, em que seremos transformados e seremos lindos, bonitos, maravilhosos, tá? Seremos lindos. Porque a morte vai ser vencida e toda a decrepitude resultante do pecado vai acabar. E todos estaremos diante de Deus para prestar contas das vidas terrenas únicas que recebemos, conforme se encontra em Romanos 14:10. Você, porém, porque julga o seu irmão, e você porque despreza o seu irmão, pois todos temos de comparecer diante do tribunal de Deus. Deus abençoe a sua vida. Única e irrepetível. Fica a dica.